quando falamos sobre os grandes impérios da história, quase sempre os mesmos nomes aparecem: Roma, Grécia Antiga, Egito, Mesopotâmia. Essas civilizações são constantemente lembradas, estudadas e exaltadas. Mas será que a história do mundo se resume apenas ao que aconteceu na Europa ou no Oriente Médio? Enquanto Roma dominava o Mediterrâneo e expandia suas fronteiras, um poderoso império africano crescia de forma silenciosa. Um império organizado, rico e avançado, que controlava rotas comerciais vitais e influenciava o equilíbrio econômico do mundo antigo. Esse império existiu e seu nome era Aksum. E a sua história desafia tudo o que muita gente acredita saber sobre o passado da África. O Império de Aksum surgiu por volta do século I d.C., na região onde hoje estão a Etiópia e a Eritreia, no nordeste do continente africano. Essa região, muitas vezes vista como distante ou isolada, era na verdade um ponto estratégico, fundamental entre a África, o Oriente Médio e a Ásia. Aksum ocupava uma posição privilegiada próxima ao Mar Vermelho, uma das rotas comerciais mais importantes da antiguidade. Por ali passavam mercadorias vindas do interior da África, da Península Arábica, da Índia e de regiões ainda mais distantes. Agora pensa comigo, quem controlava o Mar Vermelho controlava o comércio entre continentes, e Aksum soube explorar essa vantagem como poucos. O verdadeiro poder desse império não estava apenas na agricultura ou em conquistas militares. O grande segredo de Aksum era o comércio. Navios aksumitas cruzavam mares transportando ouro, marfim, incenso, especiarias, tecidos valiosos, produtos extremamente valorizados no Império Romano e em outras grandes civilizações da época. Fontes históricas romanas citam Aksum como um parceiro comercial importante, respeitado e estratégico. Não era um império periférico, era um império reconhecido. Alguns historiadores afirmam que Aksum fazia parte de um seleto grupo das 4 maiores potências do mundo antigo, ao lado de Roma, Pérsia e China. Isso mostra o nível de influência que esse império africano alcançou. Toda essa prosperidade se refletia na organização interna de Aksum. O império possuía reis poderosos, uma administração bem estruturada e um sistema político eficiente. Uma das maiores provas desse avanço era o uso de moeda própria. Em uma época em que muitas regiões ainda utilizavam trocas diretas, Aksum cunhava moedas de ouro, prata e bronze. E essas moedas circulavam fora do império, fortalecendo o comércio internacional e consolidando a autoridade do Estado. Era um sinal claro de organização econômica e poder político. Além da economia, Aksum também impressionava pela engenharia e pela arquitetura. O império construiu enormes obeliscos de pedra, conhecidos como estelas, alguns com mais de 20 metros de altura, esculpidos em blocos únicos. Essas estruturas monumentais não tinham apenas uma função decorativa, elas simbolizavam poder, riqueza e domínio político. Até hoje, arqueólogos se perguntam como essas pedras gigantes foram cortadas, transportadas e erguidas sem o uso de máquinas modernas. A sociedade aksumita era culturalmente rica e diversa, e ela combinava tradições africanas com influências árabes e mediterrâneas, criando uma identidade própria e sofisticada. No século IV, Aksum tomou uma decisão que mudaria definitivamente sua história. O império se tornou um dos primeiros do mundo a adotar oficialmente o cristianismo como religião do Estado. Isso aconteceu mesmo antes de grande parte da Europa se tornar cristã. Essa escolha fortaleceu alianças políticas, aumentou o prestígio internacional do império e influenciou profundamente sua cultura e organização social. Aksum se tornou um importante centro religioso, com igrejas, manuscritos e tradições que ainda hoje fazem parte da cultura etíope. Durante séculos, o império manteve estabilidade, riqueza e influência regional. Mas o mundo estava mudando. A partir do século VII, novas forças começaram a remodelar o cenário político e econômico da região. O avanço do Islã transformou o controle das rotas comerciais e os novos centros de poder surgiram. Aksum perdeu o acesso direto ao mar e isso enfraqueceu gravemente sua economia baseada no comércio. Conflitos internos e pressões externas reduziram a capacidade de se manter como potência. Diferente de outros impérios que caíram em grandes batalhas, Aksum foi desaparecendo lentamente. Seu poder diminuiu aos poucos, até deixar de ser citado como grande força mundial.
Com o tempo, seus feitos deixaram de ser registrados nos principais livros de história. A narrativa histórica passou a priorizar impérios europeus e asiáticos, enquanto grande parte da história africana foi ignorada. Aksum não apenas caiu politicamente, ele foi esquecido. Hoje, muitas pessoas nem nunca ouviram falar desse império, mas a sua existência mostra que a África teve civilizações complexas, organizadas e influentes, muito antes do período colonial. A história do Império de Aksum nos lembra que o passado humano é muito mais diverso do que normalmente aprendemos, que muitos impérios desapareceram, não por falta de importância, mas por falta de quem contasse suas histórias. E se essa história te fez pensar, questionar ou enxergar a história de outra forma, é exatamente isso que a gente faz aqui no Explora Mente. Neste canal, exploramos a história e a geografia através de fatos curiosos, impérios esquecidos, histórias não contadas e lugares incríveis, que ajudam a moldar o mundo. Se você gosta de descobrir histórias que ficam fora dos livros, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos, porque a verdadeira história não é apenas a que foi contada, mas também a que foi silenciada. Nos vemos no próximo episódio do Explora Mente. Obrigado por assistir.